que deixou a gente particularmente intrigado a partir da prisão do Queiroz? É o fato de que ele estava escondido numa casa registrada em nome do Frederic Wassef, que é advogado do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, e não só do Flávio Bolsonaro, mas é um advogado que também já se apresentou como advogado do presidente Jair Bolsonaro, que tem trânsito no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada, então tanto na sede do governo, do Poder Executivo, quanto na residência oficial do presidente da República, e que o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou que era o seu advogado no caso do Adélio Bispo. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Esse vídeo vai ser num esquema Breaking News, a gente está gravando com uma câmera só, rapidinho, porque como vocês sabem, foi uma semana muito agitada no nosso Brasil e finalmente, depois de muito tempo, a gente conseguiu responder a pergunta: onde é que tá o Queiroz? Bom, na quinta-feira o Queiroz foi encontrado num sítio em Atibaia e foi preso por ordem da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A decisão é do juiz Flávio Itabaiana. Para quem nunca ouviu falar desse juiz, dá um Google rapidinho que vocês vão ver que ele já gerou o incômodo do presidente Jair Bolsonaro, que já chegou a falar mal dele de forma explícita. Mas, ok, o que deixou a gente particularmente intrigado a partir da prisão do Queiroz? É o fato de que ele estava escondido numa casa registrada em nome do Frederic Wassef, que é advogado do Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha, e não só do Flávio Bolsonaro, mas é um advogado que também já se apresentou como advogado do presidente Jair Bolsonaro, que tem trânsito no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada, então tanto na sede do governo, do Poder Executivo, quanto na residência oficial do presidente da República, e que o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou que era o seu advogado no caso do Adélio Bispo. Essa prisão do Queiroz numa casa que pertence ao advogado da família Bolsonaro, um advogado que tem bastante contato com a família Bolsonaro, gera ainda mais curiosidade, porque no mandado de prisão expedido contra o Fabrício Queiroz, consta lá a investigação pela prática da rachadinha, do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, mas também de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, dentre os quais o crime de obstrução da justiça. E quando a gente vai ler a decisão, a gente percebe que o juiz concordou, na verdade, com o pedido do Ministério Público, que pedia a prisão preventiva do Queiroz e da sua esposa Márcia, porque eles estavam tentando de diversas maneiras embaraçar, impedir a investigação sobre organizações criminosas. Esse é o tipo de obstrução de justiça previsto nessa lei. E como eles estariam fazendo isso? Tem alguns fatos relatados ali na decisão. Uma primeira coisa seria o fato deles estarem pedindo para algumas pessoas irem lá forjar, então alterar provas e preencher folhas de ponto que estariam sem nenhum dado, que não teriam sido preenchidas desde 2017. Outra coisa seria o fato deles pedirem para que as pessoas envolvidas na investigação não fossem depor no Ministério Público. E, além disso, tem a questão de o Queiroz, depois de ter marcado e remarcado diversos depoimentos, dizendo que ele não poderia comparecer ao Ministério Público porque precisava se submeter a uma cirurgia, quando ele teve alta do hospital, ninguém mais encontrou ele. Então, a questão de uma ausência, de o Ministério Público não ter acesso ao endereço do Queiroz, embora ele não estivesse foragido, porque não existia um mandado de prisão contra ele, mas a questão do endereço é uma questão relevante que está ali posta na decisão. O que o juiz diz na decisão é que depois da alta ninguém mais sabia onde o Queiroz estava, que a defesa chegou a juntar nos autos o endereço dele como sendo de um hotel em São Paulo, ali na região do Morumbi, que aliás é próximo do Hospital Albert Einstein, onde ele estava fazendo tratamento, mas que o gerente do hotel deu uma informação nos autos dessa investigação dizendo que ele nunca ficou hospedado lá. Tá, disso a gente percebe, portanto, que a questão da ausência de um endereço do Queiroz, o fato de o Ministério Público não saber onde estava o Queiroz, foi também um ponto colocado como ensejador da prisão preventiva por essa tentativa de atrapalhar as investigações. Isso é muito relevante, ligado à ideia de que ele estava na casa do advogado do Flávio Bolsonaro, o Frederic Wassef, e
Principalmente porque existe ali na decisão a menção a uma pessoa que estava ajudando o Queiroz a se manter escondido. Essa pessoa é identificada pelo codinome Anjo e a decisão diz que era uma pessoa que se apresentava que notoriamente tinha muito poder. Além disso, o juiz Flávio Itabaiana ressalta, o magistrado ressalta, que o Queiroz, durante todo esse tempo em que ele ficou escondido, ele contava com a ajuda de terceiros para se manter nesse esconderijo. E mais do que isso, ele diz que essa pessoa com notório poder de mando e identificada pelo codinome Anjo também restringia a possibilidade de deslocamento do Queiroz e de comunicação dele. Então, ele estava lá escondido e ele não podia fazer o que ele queria na hora que ele queria. Ainda assim, com essas restrições, o juiz ressalta que ele não só tentou influenciar e embaraçar as investigações relacionadas a esse caso da rachadinha, mas também que ele tinha ainda muita influência sobre as milícias no Rio de Janeiro. Esse envolvimento do Fabrício Queiroz com os milicianos no Rio de Janeiro, na decisão ele é ressaltado pelo recebimento de quantias significativas em dinheiro que teriam vindo, por exemplo, do Adriano da Nóbrega. Vocês lembram do Adriano da Nóbrega, que também teve a mãe e a esposa empregadas no gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro e que foi morto recentemente numa operação da polícia? Pois é, o Ministério Público aponta o recebimento de dinheiro do Adriano por parte do Fabrício Queiroz, fala que as famílias continuaram em contato. Agora, depois que o Queiroz foi preso, o advogado do Queiroz é o mesmo advogado da família do Adriano, Paulo Emílio Cata Preta, e justamente por essa influência ainda sobre as milícias, sobre os milicianos no Rio de Janeiro, o juiz Flávio Itabaiana determinou que o Fabrício Queiroz não ficasse preso no batalhão, que é o batalhão que acolhe os policiais presos, porque lá estariam os milicianos. Então, na decisão tem uma ordem expressa para ele ser mandado para Bangu. Só para lembrar vocês de algumas coisas, mas o Fabrício Queiroz era assessor e motorista do agora senador Flávio Bolsonaro até o final de 2018. O Fabrício Queiroz é amigo pessoal do presidente da República já há muitos anos e ele teria sido exonerado das funções que ele desempenhava junto ao Flávio Bolsonaro, segundo o Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que deu recentemente uma entrevista nesse sentido, porque o Flávio Bolsonaro teria sido avisado sobre a operação da Polícia Federal que tratava dessa questão da rachadinha antes dela ser deflagrada e por isso ele teria tomado a atitude de exonerar o Fabrício Queiroz. A questão da rachadinha é, o Queiroz seria a pessoa encarregada de fazer a gestão do dinheiro, né, que era recebido pelos funcionários do gabinete e parte devolvido para o senador Flávio Bolsonaro. Até tem notícia na decisão de pagamento de contas pessoais como mensalidade das escolas dos filhos, são filhas, né, das filhas do senador Flávio Bolsonaro pelo Queiroz. Envolvendo o Queiroz também e a família Bolsonaro, tem aquela história que vocês devem se lembrar de um depósito feito na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já disse sobre isso, disse que seria a devolução de um empréstimo que ele fez para o Fabrício Queiroz, embora ele não tenha nenhuma documentação sobre isso. Desde que surgiu esse caso das rachadinhas e do Queiroz envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, é a disposição do presidente Jair Bolsonaro em proteger o seu filho, o Flávio Bolsonaro, e o incômodo que esse assunto gera nele. Então, a gente vê, por exemplo, no vídeo que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, gravou para se desligar do Ministério da Educação, que o presidente Jair, foi gravado no mesmo dia da prisão do Fabrício Queiroz, que o presidente da República está nitidamente incomodado. Mas apesar disso tudo, não existe um posicionamento incisivo de parte da família Bolsonaro no sentido de afastar completamente o Queiroz. Pelo contrário, todas as vezes que eles falam do ex-assessor, eles falam com muito cuidado. E mais do que isso, a gente se pergunta por qual razão manter o Queiroz na casa do advogado que é tão próximo da família Bolsonaro? Por que correr esse risco? Porque, obviamente, ainda que se discuta se existem provas, por exemplo, para poder dizer que o advogado de fato participou dessa conduta de obstrução da justiça, a imagem que fica do Fabrício Queiroz, que está envolvido nessa investigação sobre as rachadinhas, ter sido preso numa casa, e depois de, obviamente, o advogado ter dito em muitas entrevistas que não sabia onde ele estava, de todo mundo ter dito que não tinha notícia do Queiroz. A notícia de que ele foi preso na casa de um advogado com tanto trânsito assim na família Bolsonaro fica estranha, né? Não é bom para a imagem do presidente da República.
Aliás, outro assunto que gera muito incômodo na família do presidente é essa associação com as milícias no Rio de Janeiro. E aí, nesse ponto, a gente pode lembrar do Adriano da Nóbrega, que, aliás, é apontado nessa decisão que determinou a prisão preventiva do Fabrício Queiroz, falando sobre a ligação do Fabrício Queiroz com as milícias no Rio de Janeiro. O Adriano foi assassinado no município de Esplanada, na Bahia. Ele estava escondido também, foragido. Aliás, ele estava escondido no sítio de um político do PSL, eu não vou lembrar exatamente o cargo dele agora. Mas na época da morte do Adriano, o presidente Jair Bolsonaro, nas redes sociais dele, falou muito sobre a necessidade de se contratar uma perícia independente, dizendo que ele tinha sido executado. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a apreensão dele em relação àquilo que poderia ser encontrado no celular do Adriano. Então ele já falava que alguém ia forjar a prova para incriminar ele. E aí a gente vai lembrar de uma outra fala recente, que foi logo depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, no qual ele menciona também operações sobre as quais ele teria tido informações privilegiadas, né, por amigos que ele tem na Polícia Civil e na Polícia Federal, que fariam buscas e apreensões na residência ou nos escritórios dos seus filhos, contra os seus filhos, e que essas operações plantariam provas. Por que o presidente da República se mostra sempre tão preocupado com essa possibilidade de serem plantadas provas contra ele? Assim, eu sei que o presidente Jair Bolsonaro tem essa coisa com teorias da conspiração, mas uma outra possibilidade seria, de fato, de existirem ali elementos de prova que ele não gostaria que as pessoas tivessem acesso. Aí, antes que isso apareça, você dizer que as coisas podem ter sido inventadas, pode ser um bom recurso. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção no desenvolvimento desse caso da prisão do Queiroz foi um tweet da deputada Janaína Pascoal falando que o senador Flávio Bolsonaro poderia fazer uma delação premiada para confessar tudo aquilo que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela fala, olha, não é só o Queiroz quem pode fazer uma delação premiada, mas também o Flávio Bolsonaro. Aliás, essa coisa da possibilidade de o Queiroz fazer uma delação premiada é algo que tem sido levantado justamente porque ele estava no sítio aí do advogado que cuida dos interesses da família Bolsonaro, que é muito próximo da família Bolsonaro. E tem um outro dado relevante, que é o fato de existir um mandado de prisão contra a mulher dele, que ainda não foi presa, mas informações de que o Queiroz já teria avisado que se a mulher dele fosse presa, talvez ele pudesse dizer alguma coisa. Nesse momento também é importante avaliar como vai ser a reação da família Bolsonaro em relação... A reação da família Bolsonaro no tratamento desse advogado, que agora é colocado numa posição muito delicada, porque, enfim... a gente precisa saber que todo mundo que está envolvido nesse problema, em algum momento pode decidir conversar com as autoridades. Toda essa confusão envolvendo aí a prisão do Fabrício Queiroz vem num momento particularmente delicado para o presidente Jair Bolsonaro. Se vocês assistiram o último vídeo aqui do canal, a gente fala muito sobre o presidente Jair Bolsonaro estar acuado nesse momento, está tendo que equilibrar os pratinhos, então ele precisa se aproximar do centrão, ele está sofrendo muita pressão em cima da sua base de apoiadores, vinda do Supremo Tribunal Federal, que por sua vez pode compartilhar provas com o Tribunal Superior Eleitoral. Ele precisa continuar fazendo aceno para os seus apoiadores, que inclusive estão cobrando um posicionamento do presidente da República, mas se ele fizer isso, ele pode ter a sua situação complicada na Justiça Eleitoral, então ele está num momento muito delicado. E aí surge essa questão do Fabrício Queiroz. Ele se referiu a esse caso brevemente na sua live, criticando a espetacularização da prisão, o que é incoerente com o posicionamento que ele adotou ao longo da sua vida, porque afinal ele se valeu muito da espetacularização das prisões que aconteceu durante a Operação Lava Jato para se eleger, né? E inclusive fez do juiz responsável pela Operação Lava Jato o seu ministro da Justiça e Segurança Pública, que agora não é mais, mas enfim, convidou para integrar o seu governo. Então ele está muito acuado, ele falou com um semblante visivelmente incomodado, e num momento que ele já está sofrendo pressão de vários lados. Embora ele esteja se aproximando do centrão e ele tenha na composição do seu governo integrantes das Forças Armadas, a gente precisa começar a ficar atento, porque uma queda de prestígio do presidente Jair Bolsonaro e uma consequente perda do apoio popular que ele tem
vai fazer com que não necessariamente ele consiga manter o apoio do Centrão e das Forças Armadas. Se estar associado à imagem do governo Jair Bolsonaro passar a ser um mau negócio para o Centrão ou um mau negócio para as Forças Armadas, é bem provável que eles pulem do barco. E aí, como essas são forças importantes no cenário político nacional, a gente talvez comece a observar algum movimento vindo da oposição no sentido de como é que eles vão fazer para trazer essas forças para o lado de uma candidatura de oposição ao presidente Jair Bolsonaro em 2022, e isso, claro, partindo do pressuposto de que a gente vai chegar até 2022, porque existem alternativas antes disso, como, por exemplo, a viabilização de um processo de impeachment ou ainda a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão via TSE. Mas então o cenário é complexo e a gente tem que continuar observando, mas tem algumas questões aí que ainda precisam ser respondidas. Espero ter trazido algumas percepções diferentes para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, já deixem o like e se inscrevam no canal, tá bom? Beijo!